satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo de número 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 7. Fala sobre a bondade de Deus. A bondade é um dos atributos de Deus, né? Quando a Bíblia fala dos atributos de Deus, a Bíblia fala da benignidade, da bondade, da mansidão, né? Deus fala da longanimidade. E aqui, Jesus dizendo, olha, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca,
encontra, e o que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? Se você observar aqui no versículo número 7, Jesus ele está falando aqui de um relacionamento com Deus, né? Jesus ele está falando aqui que a parede da separação ela foi quebrada e foi dado a nós privilégios que antes não era concedido a nós. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que uma vez por ano o sumo sacerdote ia ao templo para buscar de Deus uma resposta para o povo, para saber o que Deus estava querendo do povo. E aqui Jesus ele está dizendo, olha, eu abri para vocês um novo e vivo caminho. Eu quebrei esta parede da separação. Então agora vocês podem viver um relacionamento com Deus. Vocês podem ter uma vida com Deus. Vocês têm o privilégio de pedir e o Pai te responder. Você tem o privilégio hoje de bater e a porta se abrir. Porque aquele que pede, aquele que se humilha, aquele que busca, a Bíblia diz que ele encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. E Jesus fazendo aqui menção, ele faz uma comparação aqui no versículo 9, dizendo, olha, o ser humano, o homem, ele, sendo mal na sua natureza, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos quando pede, faz de tudo, se esforça, tira da onde não tem, para ver o seu filho feliz, para ver o seu filho alegre, para agradar o seu filho. Imagine Deus. Imagine Deus. Ele fará coisas grandes, coisas maravilhosas na minha e na tua vida. Isso se eu permanecer numa vida de comunhão. Isso se eu permanecer numa vida de obediência. E ainda diz mais no versículo 12. Jesus dá uma recomendação. Portanto, tudo que vós quereis que o homem vos faça, faça o quê? Vós também. Amém, irmãos? Como eu vou querer ser reconhecido como homem de Deus se eu não respeito o outro pastor como homem de Deus? Como você vai querer ser reconhecida como mulher de Deus se você não respeita a outra irmã na qualidade de mulher de Deus? Então aqui está dizendo, tudo o que você querer que os homens vos façam, fazei primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é um relacionamento de comunhão com Deus. Porque hoje você pode pedir, e Ele está pronto para te responder. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem pedido, você tem orado, você tem buscado, você tem feito consagração, você tem orado, porque o propósito é você agradar a Deus, porque uma vez que você agrada a Deus, Deus ele age ao teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor da harpa, você que tem a sua harpa, vamos louvar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus.
Exaltado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar com Santo é o nome do Senhor Jesus. O 46. Graças a Deus. O hino de número 46. O pendão real. O pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterei o seu pendão, firme sempre até morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos convidar os irmãos a de pé, vamos fazer uma oração, e nessa oração eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem pela Joyce Cristiane, né? Para que o Senhor venha libertar da droga, né? Da Vitória, que diz que está terrível a situação. Só Deus pode ter misericórdia. E Deus, Ele tem misericórdia, né? Eles estão orando e nós vamos orar daqui também. E apresente, né? Sua família, seus filhos na mão do Senhor, porque é só Deus, irmãos. Então é só Deus para ter misericórdia, né? É como aquela parábola do semeador, né? E tem pessoas que ele não tem estrutura em si mesmo, né? Desequilibrada, e a família às vezes acaba sucumbindo por causa porque a pessoa é desequilibrada. E é pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? E poderia estar buscando o Senhor, mas infelizmente agora está buscando o Senhor em busca de um resgate que só Deus vem para resgatar, porque se ele não tiver misericórdia tirar de lá, o fim é a sepultura, né? E é por estágio, ela está no último estágio, só Deus tem misericórdia. A mulher já era, né? A menina já era seca, agora está numa situação que parece um esqueleto andando. Então, é terrível. Mas eu creio que Deus, ele é fiel, ele tem misericórdia, ele tem providência. Não só ela, mas todos que precisam ser resgatados, né? Amém? Todos que precisam. Eu creio em nome de Jesus que esses demônios, esses chucaveiras, esses demônios do inferno vai ser repreendido, aniquilado e sair da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. E eu creio
que a tua palavra diz que segundo a sua vontade, não segundo a minha, nem segundo a vontade do homem e da mulher. O Senhor opera com o seu exército dos céus. E não há quem possa atrapalhar o teu agir. Operando Deus, ninguém pode impedir, eu creio. Pai, esse espírito do inferno, que tem, ó Deus, estado no organismo dessa pessoa, fazendo com que ela venha se intoxicar, Senhor meu Deus, com essas drogas, seja repreendido, saia da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, o Senhor derramou teu sangue lá na cruz do Calvário, não foi em vão. E eu creio que em nome de Jesus, esse demônio do inferno que está encarregado, Senhor, de levar o jovem, a mulher, o homem ao vício, seja repreendido agora no nome de Jesus. Saia da vida dele, saia da vida dela, saia da sua família em nome de Jesus. É a autoridade vindo do céu em nome de Jesus. Saia agora. Pai, quantos pais de família, Senhor, têm gastado todo o seu salário? Pai, não tem cumprido com os seus compromissos. Pai, é por isso que o inimigo vem para matar, para roubar a moral, para roubar o caráter, para destruir a família, para desestruturar. Em nome de Jesus, Pai, como ministro do Evangelho, eu creio que aqui nessa noite há homens e mulheres de Deus que estão intercedendo, Senhor meu Deus, agora, que toda potestade, toda horte da maldade, nas regiões celestiais desse bairro, dessa cidade, desta nação, meu Deus, seja repreendido pelo poder e o sangue de Jesus. Saia desta vida. Você que tem atrapalhado este homem parar no emprego, você que tem atrapalhado esta mulher ser feliz no seu casamento, em nome de Jesus, você que tem feito esta criança ser desobediente, em nome de Jesus, saia desta casa, saia desta família, saia em nome de Jesus. Pai, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quero dar a oportunidade para o nosso missionário de leite, fazer que Deus tocar no seu coração. E exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de falar para os irmãos que, às vezes, é como se diz, né? Como quem não se abate, né? Às vezes nós ficamos abatidos. E hoje foi um dia, mas eu creio que depois que eu pus o pé de lá para dentro, eu vou voltar diferente para casa, em nome de Jesus. E todos nós que estamos aqui nesta noite também vai acontecer o mesmo. Vamos voltar melhor do que nós entramos, né? Porque aqui é o nosso pronto-socorro, né? O Senhor diz que aqui é onde nós viemos nos refrigerar a nossa alma, né? Que nós vamos buscar aquilo porque na nossa casa nós temos, mas aqui é a comunhão dos nossos irmãos, né? Que também vai nos ajudar, né? E um ora, outro ora, e Deus vai ouvir. Eu também creio que a irmã vai voltar bem para casa, porque a irmã falou que não teve uma semana boa, né? Mas eu creio, em nome de Jesus, que a irmã vai voltar fortalecida e vai orar, vai conseguir orar, porque a irmã disse que não está nem conseguindo orar, né? Que o Senhor venha ter misericórdia, eu creio que o Senhor tem, né? Porque o Senhor diz que só a graça do Senhor nos basta, né? Eu quero ler aqui Salmo 46, 9. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu creio que tudo isso que está falando aqui nessa palavra, nessa noite, vai acontecer. Em nome de Jesus. E Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei
exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, e é o nosso refúgio. Glória a Deus por isso, né? Olha para você ver como Deus é maravilhoso, né? Eu falo para vocês, já retiro tudo aquilo que eu falei, porque depois dessa palavra, o Senhor bateu bem dentro de mim. Por isso que o Senhor disse que a palavra é como uma espada, né? Ela vai até a medula. Eu creio que nessa hora ela foi dentro de mim e fez uma grande coisa, porque eu senti a presença de Deus quando eu estava lendo essa palavra, e eu creio que foi o próprio Deus que preparou para nós nesta noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, Maravilhoso, meu Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, a Bíblia fala da oração dominical, né? Lucas 11. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa o nosso pecado, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, irmãos? Amém. E Deus tem nos livrado do mal. Caso contrário, não estaríamos aqui nesta noite. Porque a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Não é por muito falar. E quando nós declaramos que Jesus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso galardoador, coisas tremendas acontecem. Irmãos, a situação, e às vezes a gente dobrar o joelho para orar e só lágrimas, não tem nem palavras. Parece que é como um grito sufocado dentro da gente, só Deus para ter misericórdia. Sabe assim, aquele sentimento, parece que ninguém está nos ouvindo. Parece que o socorro não vem, parece que não vai acontecer. Só que nós nos esquecemos de uma coisa. Nós esquecemos uma coisa. Salmo de número 139. Sabe o que me incentiva a orar? Sabe o que me incentiva, mesmo às vezes, sem ter palavras, só no silêncio ali do joelho me dá motivação? É isso aqui, ó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 139, versículo 4. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que nós amamos e glorificamos. O que diz, hein? Salmo de número 139, versículo 4. Ó. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. Sem que haja uma palavra, o Senhor já conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Tal ciência
é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O 7 diz, para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Louvado seja o nome do Senhor. Tu possuíste o meu interior. Já desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. O 15 diz que os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado. Então, irmãos, essa é a razão, essa é a convicção que o Senhor está nos ouvindo. Conhece o meu assentado, o meu levantado. De longe, de longe, entende o meu pensamento. Eu nem pensei ainda, ele já sabe o que eu vou pensar. Louvado seja o nome do Senhor. De longe, entende, de longe. Então, ele conhece a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe. Ele sabe o que eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que às vezes as pessoas... Olha para os irmãos ver como funciona. Eu conto sempre para os irmãos isso para a glória de Deus. Eu terminei aqui acabou o tempo da irmã. Acabou o tempo dela. Ela falou, irmão, dá um tempo aí que eu preciso dar uma realçada de novo na conta lá para nós agora terminar por fora. Eu falei, tá bom, eu pego aqui, ali, lá. Eu falei assim, está nas suas mãos. O Senhor sabe que eu preciso, então não precisa ficar declarando, eu preciso disso, preciso daquilo outro, não precisa ficar declarando, ele já sabe. Então está na mão dele. Cheguei em casa e ele falou para mim, vai lá no colégio avisar que a Maria Eduarda está com... Ela está pobre, não vai poder ir à aula esses dias. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Eu fui, tranquilo. Quando eu vinha voltando embora, eu tinha parado no trabalho aqui no centro. Quando eu vinha passando, eu encontrei, o que você está fazendo? Agora não estou fazendo nada, estou passando na rua. Ele falou, então, eu precisava que você viesse aqui para nós levantar a parte de cima. Eu falei, tá bom, então, vem. Quando? Amanhã, eu vou te buscar lá. Então é assim, já fui hoje, então é assim que Deus faz, Deus sabe o que eu preciso. É que a gente, às vezes é difícil, irmão, já pensou, as contas vai chegando, o negócio vai apertando e o nome de Jesus está em jogo, né? Lá o crente está devendo, o crente não cumpre com as suas responsabilidades, mas Deus sabe. Então é assim que Deus faz, mas nós temos confiado no Senhor. E Deus ele tem suprido a necessidade para a glória dele, né? Graças a Deus por isso. E eu tenho certeza que Ele vai suprir a sua também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Você que tem a sua Bíblia, abre no livro de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago. Graças a Deus. Aqui no Tiago, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, a Bíblia fala aqui de duas qualidades que tem que andar junto, né? 2,14? Isso, Tiago 2 e 14. Aqui são duas qualidades, duas virtudes que tem que andar junto, não é isso? Tem que ser o quê? Tem que ser pares, né? Tem que andar junto, porque às vezes a pessoa tem fé, mas ele não tem obra, às vezes tem obra e não tem fé. Então, são duas qualidades que tem que andar junto. Tem que ter, porque às vezes Tiago, a Bíblia fala que esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, né? Era pastor em Jerusalém. Tiago dizendo, meus irmãos, o que aproveita
alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo sem as obras? E se o irmão ou a irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, olha, vá em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, o que aproveitará então daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém, irmão? Às vezes a pessoa tem fé e tem condições de ajudar também. E elas dizem, não, pode ir, Deus vai te abençoar. Se Deus está te dando condições de abençoar, abençoa, que Deus ele vai suprir as suas necessidades. É por isso que nós colocamos o propósito dessa campanha. Porque é só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia mesmo. Porque às vezes a gente reclama de estar comendo arroz e feijão, mas tem pessoas que não tem nem fubá para pôr no fogo. É terrível essa situação de muitas pessoas. Só que, se você tem condições de ajudar e você não ajuda, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Ele comete pecado. Se você pode fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que comete pecado. Então, se você pode fazer o bem, faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus ele vai te retribuir, ele vai te abençoar. E você vai ser bem sucedido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Will, quer ler a Lívia quer louvar o Senhor, fazer algo para tocar no seu coração? Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Grande Deus. Exaltado é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Deus fiel. Amém de Deus na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Grande Deus de mistério. Deus. Aleluia. Agradecer Jesus essa noite. Amém. Louvado seja o O nome do Senhor. culto hoje vai ser Maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo e prazer e alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória. Eu vou cantar no céu. O homem que viveu na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença
nome do Senhor vem operar. E a doença sai, a tristeza sai, quando o nome do Senhor vem operar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá. Põe um lá na porta e outro no altar. Não importa a igreja que tu és, se não perto do Calvário tu está. Se o teu coração é igual ao meu, dai a mão e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão, dai a mão e meu irmão será. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala na carta de Paulo, a primeira Tessalonicenses, no capítulo de Tessalonicenses, no capítulo número 5. Primeira Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O que Paulo está recomendando aos irmãos aqui? Acerca do tempo e da estação, e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmo bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Por que Paulo, escrevendo aqui aos irmãos de Tessalônica, estava dizendo, olha, acerca do tempo e dos eventos que vão acontecer, não necessita que eu vos escreva. Por quê, irmãos? Porque Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 36, Jesus já deixou bem claro, dizendo assim, ó, por isso que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, acerca do tempo e estações, não necessitai que vos escreva, porque vocês já sabem. E que Jesus disse, Paulo já sabia o que Jesus havia dito, e os judeus também sabiam que seguia Jesus. E os irmãos ensinavam, os apóstolos ensinavam. E Jesus dizendo, ó, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente Deus sabe. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Amém?
Irmãos, isso aqui, o versículo número 3, pode se enquadrar nos dias de Paulo, que a igreja estava sendo perseguida, e pode se enquadrar também no dia de hoje. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a humanidade, o mundo, está caminhando para o caos. E pelos acontecimentos, a Bíblia diz que a volta de Jesus ela está iminente. Jesus já está às portas para vir buscar a sua igreja. E a Bíblia fala também que o anticristo, ele está para se revelar. E se você ler a palavra de Deus, você vai ver que os adeptos dele já estão se levantando. Que a Bíblia fala que os adeptos dele saíram do meio de nós. Então, é preciso nós estarmos atentos para os acontecimentos. Porque pelos acontecimentos, a única base, o único apoio que nós temos é os acontecimentos. Tudo que Jesus falou está acontecendo. E a Bíblia diz que será um dia terrível, será um dia de dor para muitos. Mas também será um dia de alegria para aqueles que estão esperando a vinda de Jesus. E Paulo no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Está dizendo, não, esse dia não vai surpreender vocês, porque vocês têm o conhecimento da glória de Deus. Porque quando a Bíblia fala que vós já não está em treva, lá na carta de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia fala que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas e não deixa que a claridade do Evangelho penetre. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui, mas irmãos, vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você não está sem discernimento, você está sendo avisado, você está sendo alertado, porque vós todos sois filhos da luz, o 5, e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Amém, irmãos? O que Paulo estava querendo dizer aqui? Nós não estamos escondendo nada de ninguém. Nós não somos uma comunidade secreta. Foi o que Jesus falou lá em João 11. Estavam todos sem discernimento. Jesus falou, olha, quem anda de noite, quer dizer, aquele que está em treva, não entende. Mas aquele que anda na claridade, que tem discernimento, sabe o que Deus está fazendo, entende tudo. Então, se você andar de noite, você vai tropeçar porque não tem luz. Mas se você andar de dia, você vai saber para onde vai. Então, quando a pessoa tem discernimento, Deus tem aberto seus olhos. Você sabe para onde você vai, o que você está fazendo, como você deve agir, como você não deve agir. Porque a luz da Bíblia tem te dado discernimento. Como pode ser isso, irmão? Como eu vou entender essas coisas? A palavra do Senhor fala o quê, irmãos? Que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a tua palavra. É a tua palavra. Então, quer dizer, é na palavra que nós temos que nos alicerçar, é na palavra que nós temos que viver. E ainda demais, o 6, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aí, lembrando da parábola das 10 virgens, né? Mateus quanto? 25, né? 5 estava no foco, mas 5 não estava sóbria, porque deixou a promessa. Quantas pessoas, irmão, têm deixado essa promessa? Verdade. Quantas pessoas têm se desviado do foco do caminho? Deus está falando, Deus está orientando. Então, fique firmado na palavra. Glória a Deus, Jesus. Esteja esperando na palavra. Eu tenho certeza de uma coisa.
Deus não vai te deixar perecer. Em nome de Jesus. Deus não vai te deixar perecer. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, Deus, Ele cuida de mim e de você com carinho. Glória a Deus. É com carinho que Ele cuida, irmãos. Não é com ignorância, não. Não, vou te ajudar só hoje. Se você não melhorar, não vou te ajudar mais. Não, não é assim. Eu e você, nós erramos hoje. A todo momento estamos errando. Aí chega o Espírito de Deus, meu filho, eu te amo, eu tenho um propósito na sua vida. Mas, Senhor, eu errei de novo, mas eu te amo. Então, Deus está sempre mostrando ao contrário do que às vezes eu vejo, do que muitas pessoas veem. Então, não durmamos, pois, como os demais. É como muitos estão dormindo, deixando as suas lamparinas se apagar. Mas não deixe as suas lamparinas se apagar. E quando a Bíblia fala de lamparina se apagando, o que a Bíblia está querendo dizer? Não deixe sair do seu coração o desejo de vir à igreja. Não deixe sair do seu coração o desejo de você orar. Não deixe sair do teu coração o desejo de ter uma vida com Deus. Não deixe sair do teu coração o desejo que você teve um dia de aceitar Jesus como Salvador da tua vida e você viu que era a melhor coisa que você fez na sua vida. Não deixe apagar. Esse é o significado da lamparina. Não deixe apagar da tua vida o que Deus te deu. Não deixe apagar a sua esperança. Não deixe apagar a tua alegria. Eu quero dizer para você nessa noite, com a autoridade divina do céu, você pode chorar, mas esse choro não vai durar para a vida inteira. Glória a Deus. Você pode estar sofrendo hoje, mas esse sofrimento não vai durar para a vida inteira. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. E ainda ele diz aqui, ó, os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, procuram se embebedar de noite. Mas nós que somos do dia, quer dizer, nós que já foi aberto o entendimento para o conhecimento da glória de Deus, né? Paulo está querendo dizer assim, mas nós que somos de dia, do dia, né? Como nós que aceitamos e recebemos o conhecimento da glória de Deus, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Tendo a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos chamou para o quê? Não nos destinou para a ira. Por quê? O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer por nós, aí sim estaríamos destinados. Mas hoje, pela morte de Cristo, nós temos a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Então, se você vive por Ele, se você tem feito o que Ele te manda fazer, você vai ser recebido. Eu estava comentando ontem e é bem realidade. Às vezes, mano, a mina está secando, está pingando. E Deus está falando para você, olha, sai do pé dessa mina que eu tenho um horizonte para você. Aí você fica lá, enquanto a mina não secar, você não sai, fica ali, tentando achar alguma coisa. Mas Deus, Ele tem um horizonte que você não quer. Você quer ficar em volta da mina. Porque Ele tem medo de tomar atitude, tem medo de enfrentar. Irmãos, se Jesus é na tua vida, olha, você vai aonde Ele permitir e nada te acontece. Agora, se você for sem autorização dele, vai ser complicado. Porque, olha o 10, que morreu por nós, que é Jesus, para que vigiamos, quer durmamos. Olha só, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos, isso é juntamente com ele. Paulo está falando da morte. Né? Se vive, está com ele. Se você morrer, você está com ele. E ainda dizendo 11, pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também
eu estou fazendo com vocês. Amém, irmãos? Você é luz. Você não é treva. E Deus vai te dar discernimento para você agir, Deus vai te dar discernimento para você tomar a decisão certa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. A Bianca está convidada para louvar o nome do Senhor. Graças a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te amo, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Despesando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, como a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Agradecemos a oportunidade de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar para a sua palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de 2 Reis. No capítulo de número 3. 2 Reis 3. Segunda Reis, no capítulo 3. Amém? Diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel e em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu ao pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar Israel, e não apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi enviado a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei de Moabita se revoltou contra mim. E o rei dos Moabitas, se revoltou contra mim. E o rei dos Moabitas se revoltou e disse: Tu irás a